Saudação de paz e amor a todos vocês. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para continuar o nosso estudo bíblico MIDI. Vocês estão assistindo o programa dos membros da Igreja de Deus Internacional, conhecido como MIDI. Estamos sendo transmitido em nossos canais no Facebook e também no YouTube. Esperamos que vocês estarão conosco nestas próximas horas para abordar mais uma continuação do nosso tema. Eu vou ler novamente o tema que estudamos semana passada. As provas que estão na congregação que é de Deus, de acordo com a Bíblia. Na semana passada, temos agora uma ideia, irmãos, sobre a congregação que é de Deus. Em primeiro lugar, existe uma congregação que é de Deus nas Sagradas Escrituras. Isto é chamado Igreja de Deus. Temos mostrado para vocês algumas provas que realmente está escrita a Igreja de Deus, porque tudo que é de Deus deve ser chamado pelo seu nome. Como temos provado, o anjo, para que possamos ter certeza que é de Deus, deve ser chamado pelo nome do Senhor. Anjo de Deus, né? Porque tem anjos que não são de Deus, como anjos de Satanás, ou do demônio, ou do diabo. Também, se por exemplo, você tem homem, deve ser chamado homem de Deus. Palavra deve ser chamado palavra de Deus, homem de Deus. Claro, falando sobre a igreja, deve ser chamado então pelo nome do Senhor também, e deve ser chamado Igreja de Deus. Agora vamos continuar, irmãos, este estudo interessante, né? A nossa próxima pergunta agora é: onde Deus coloca as pessoas que Ele chama, como os apóstolos? Vamos descobrir agora um fato bíblico que Deus realmente chama pessoas. Significa, se você é chamado por Deus, você está num só lugar, num lugar em particular, e depois você vai ouvir um chamado do Senhor para que Ele possa te chamar. Depois você, do seu lugar, vai para o lugar onde Deus está te chamando, como os apóstolos. Talvez vocês tenham uma ideia, né? Deus tem chamado apóstolos, seus primeiros discípulos naquela época. Agora, quando Deus chama as pessoas, onde Ele coloca ou se ajunta as pessoas que Ele chama como os apóstolos? Vamos ler um versículo na Bíblia que diz assim, em 1 Coríntios capítulo 1, e versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo escreveu neste versículo, falando com os irmãos membros no lugar de Coríntios. Ele está falando para eles: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Então os membros lá foram chamados por Deus. Para quê? Para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a intenção do Senhor para chamar até os membros em Coríntios, para que eles tenham uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, onde Ele chamou eles para colocar eles em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos ler, né? Estamos lendo o versículo 9, vamos para o versículo 1 até versículo 2. Vamos ler. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Nesse versículo, Paulo está se introduzindo a si mesmo, porque ele que escreveu essa carta. Ele quer que os membros em Coríntios conheçam que ele está escrevendo essa carta direcionado ou intencionado para eles. Paulo, ele disse então, chamado. Paulo também foi chamado então para ser apóstolo, esse é verdadeiro apóstolo, né? De Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, e também é um membro. Ambos eles, incluindo o apóstolo Paulo, foi chamado por Deus, onde eles foram chamados como os membros lá, para que tenham comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos continuar em versículo 2. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, ou todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, irmãos, né? Apóstolo Paulo, irmão Sóstenes e os irmãos em Coríntios foram chamados para ter comunhão em Cristo, com Cristo. Onde? A igreja de Deus. É o lugar, irmãos, mesmo. Realmente a Bíblia ensina, né? Mesma coisa, uma só coisa. Não tem contradição nas palavras de Deus e nas palavras que os verdadeiros apóstolos e discípulos de Cristo escreveram e nos ensinaram. Existe uma igreja que é de Deus mesmo, uma família da fé, os crentes estão lá, chamados por Deus para que tenham comunhão com Cristo. Isto é a igreja de Deus. A mesma igreja que desde a semana passada que estamos estudando, né? Aos santificados em Cristo Jesus. Se quiser ser santificado, tem que procurar igreja que realmente você vai sentir que você vai ser santificado, chamados para serem santos. Se na sua congregação você não está sendo santificado, não vai ser um santo, porque tem igrejas, né? Os santos deles não estão aqui na terra, somente lá, quando já está lá. Não. A igreja de Deus é um lugar, né, de santificação. O motivo para que alguém, né, é chamado para ter comunhão com Cristo, porque Cristo é santo. Ele é o santo do Pai. O Pai também é santo e justo. Então, quando você entrar na igreja, você vai ser santificado mesmo. Por quê? Esse lugar, esse grupo é para santificação. Os membros que foram chamados em vários lugares, como Coríntios, tem membros também em Éfeso, Filadélfia, em Galácia, Colossenses, tem muitos lugares onde os membros foram chamados, mas não só a igreja de Deus. Uma coisa que devemos entender, irmãos, existe um lugar de santificação, onde as pessoas que forem chamadas por Deus estão juntos com Cristo e com o Pai. Porque nesta igreja, que é a casa de Deus, é onde está o nosso Senhor Jesus Cristo. Para provar, em Hebreus capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. A Bíblia diz: Cristo o é como filho sobre a casa de Deus. Cristo é o filho do Pai. Claro, se o Pai é o dono da casa, o seu próprio filho está na mesma casa. E na casa de Deus, ele serve como sumo sacerdote, irmãos. Vamos ler em Hebreus também, capítulo 10, versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. É muito claro, irmãos, né? Na casa de Deus está o próprio filho dele, porque ele é o filho do dono da casa do Pai. Tem um sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês talvez já lembram, né? O versículo que temos lido na semana passada: a casa de Deus é chamado a igreja de Deus. Vamos ler de novo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A Bíblia diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Por isso, irmãos, a casa de Deus, a igreja de Deus, não tem mais dúvida. Deus está chamando pessoas para que estejam com Cristo
o sumo sacerdote, o próprio Filho do Pai, dentro da casa de Deus. A verdadeira igreja é a igreja de Deus.